Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de perguntar, mas não quero que você levante a mão, amém? Para não denunciar ninguém. Quem é aqui que está passando por luta e dificuldade? Jesus! Dá para levantar as duas mãos, não é verdade? Mas, como nós cantamos aqui, porque o Senhor Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Eu ontem fui dormir triste, porque recebi a notícia, quase meia-noite, que um amigo meu em São Paulo faleceu. Nós temos problemas, nós temos lutas, nós temos dificuldade, nós temos frustrações e por vezes nós reclamamos da nossa vida. Mas você está vivo, você está viva. Enquanto nós estamos vivos, significa que a batalha não acabou. Se você não venceu a batalha de ontem, se você não venceu as dificuldades de ontem, hoje você pode vencer. Se você não venceu hoje, você pode vencer amanhã. Nós sabemos que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Então nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém, amém. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, nós vamos ter uma palavra que é muito conhecida, que por sinal, dias atrás o Eduardo ministrou para a gente, depois a Clarice também ministrou, mas em todas as igrejas, comunidade evangélica de Maringá, nós estamos nesse dia ministrando a mesma palavra. Então, em Atos capítulo 16, nós vamos ter muita informação que vai trazer ao seu coração ainda mais fé, mais esperança e vai fazer com que você saia daqui com o coração em chamas pelo Senhor. O tema do ano que nós estamos trabalhando é tempo de reconciliação. Esse é o tema do ano. E o tema do mês é a adoração rasga o céu. E o tema para o dia de hoje é: enquanto nós adoramos, nós somos libertos e o reino de Deus avança. Então, Atos capítulo 16 está escrito o seguinte: chegando também a Derbe e a Listra, aqui é Paulo e Silas. Depois eu vou explicar com detalhes. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, que era filho de uma judia crente, mas o pai dele era grego. E Timóteo dava bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio, são duas cidades. Quis Paulo que Timóteo fosse com ele em sua companhia, por isso circuncidou-o por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que o seu pai era grego. E ao passar pelas cidades, eles entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava o número. O que está acontecendo até aqui, irmãos, é que Paulo está indo na sua segunda viagem missionária. Eles estão indo de cidades em cidades e eles chegam na cidade chamada Listra e lá ele encontra pela primeira vez Timóteo, que depois vai se tornar um pastor e discípulo do apóstolo Paulo. Amém? Então vamos seguir. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, observe bem, que eles estão sendo agora impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eles estão na Ásia, eles querem ir para uma determinada cidade, e quem se opõe a eles não é o diabo.
Nós temos o hábito de sempre colocar a culpa no diabo, né? Mas nós precisamos estar em harmonia, em sintonia com o Senhor, porque por vezes quem fecha a porta não é o diabo, é o próprio Senhor. A palavra declara que o Senhor abre portas e o Senhor também fecha portas. Então aqui no versículo 6, ele está dizendo que foi o Senhor que não permitiu que eles pregassem a palavra de Deus na Ásia. Versículo 7. Então, indo para Mísia, tentavam ir para Bitínia. E aí, novamente, o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem ali. Olha que curioso isso. Pela segunda vez seguida, o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem a palavra de Deus ali. Versículo 8. E tendo contornado a Mísia, desceram à cidade de Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão. Nessa visão, ele via um homem da Macedônia que estava em pé e lhe dizia: venha para a Macedônia e nos ajude. Versículo 10. Assim que teve essa visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui pode passar um pouquinho despercebido, meus irmãos, numa primeira leitura, mas o Lucas, que foi o escritor do livro do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos, ele pela primeira vez, ele se inclui naquilo que está acontecendo. Ele fala que procuramos, nós, né, que até então ele estava narrando aquilo que o apóstolo Paulo estava experimentando, mas a partir do versículo 10, ele se inclui naquilo que vai passar a acontecer. Então, no versículo 11, continuando a nossa leitura, ele diz o seguinte: e tendo navegado de Troade, seguimos direto para Samotracia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali fomos para Filipos, cidade da Macedônia. O que nos importa aqui é a cidade de Filipos, que era o primeiro distrito e colônia. Nessa cidade de Filipos, permanecemos alguns dias. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para o rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamos ali e falamos às mulheres que estavam naquele lugar. Versículo 14. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor abriu, isso aqui é muito importante, irmãos, o Senhor abriu o coração, o entendimento da Lídia, para que ela entendesse o que Paulo dizia. E depois de ser batizada, Lídia e toda a casa dela nos disseram: se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, entre na minha casa e fiquem ali. E a Lídia nos constrangeu a isso. Aqui é Lucas narrando. Então, Paulo e Lucas foram, e os demais irmãos que os acompanhavam, ficaram hospedados na casa da Lídia. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração... Vamos para cá? Mas o som ficou melhor para vocês agora? Ah, então glória a Deus por isso, né? Chegará um dia que nós também teremos um som de qualidade, viu, irmãos? Vai demorar um pouquinho, mas isso vai ser importante porque tudo aquilo que acontece no coração passa pelo ouvido, né? Então nós temos que ouvir bem para compreender e então aquilo cair no coração e provocar mudança na nossa vida. Então, nós estávamos falando no versículo 16. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, uma moça, era uma escrava, e ela estava possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro para os seus donos. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, ela clamava dizendo:
Esses homens, Paulo e Silas, são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Versículo 18. Isso se repetiu vários dias. Então, certo dia, Paulo, já indignado com aquela moça, voltando, disse ao espírito demoníaco: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dessa moça. E o espírito, na mesma hora, saiu daquela moça. Versículo 19. Vendo os donos daquela escrava o que havia acontecido e que eles não teriam mais lucro com ela, agarraram Paulo e Silas e os levaram até a praça pública, à presença das autoridades. Versículo 20. E levando-os até a presença dos juízes, disseram: estes homens, sendo judeus, lembram que eles estão na Macedônia, perturbam a nossa cidade. Eles estão em Filipos. Versículo 21. Então, eles continuaram dizendo: eles estão propagando, estão anunciando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os juízes rasgaram as roupas de Paulo e Silas e mandaram açoitá-los com varas. Versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, depois de bater muito neles, eles os colocaram na prisão e deram ordem ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 24. O carcereiro, recebendo esta ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Versículo 25. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam ao Senhor. Oravam e louvavam ao Senhor. Apesar da dor, apesar da humilhação, apesar da vergonha, apesar das costas ardendo, eles oravam e adoravam ao Senhor. E os demais prisioneiros da prisão os escutavam. E no versículo 26, Lucas registra: de repente sobreveio um terremoto tão forte que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas das prisões foram abertas e as cadeias se abriram. Aleluia, glória a Deus. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas da prisão, todas as portas abertas, ele pegou a sua espada e ia se suicidar-se, pensando que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz: não faça nenhum mal contra você, porque todos nós estamos aqui. Versículo 29. Então o carcereiro, pedindo luz diante deles, e tremendo, se ajoelhou-se diante de Paulo e Silas e perguntou: o que devo fazer para que eu também seja salvo? Versículo 31. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da casa do carcereiro. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, o carcereiro lavou-lhes os vergões dos açoites. E a seguir, o carcereiro e toda a sua família foram batizados. Versículo 34. Então, levando-os para sua própria casa, o carcereiro lhes pôs à mesa com todos os seus familiares e manifestava grande alegria por terem acreditado no Deus que Paulo e Silas pregavam. Aleluia. Versículo 35. Quando amanheceu,
os juízes enviaram os oficiais de justiça para a prisão com a seguinte ordem: pode soltar Paulo e Silas. Versículo 36. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo. Os juízes ordenaram que vocês podem ir embora. Versículo 37. Paulo, porém, lhe respondeu: os juízes, sem o devido processo, sem nos dar direito à defesa, nos espancaram publicamente. E nós somos cidadãos romanos. Então, eles, os juízes que venham aqui na prisão, dizer que nós podemos ir embora. Daqui a pouco eu explico a importância disso. Então, ele foi falar com os juízes e eles foram pessoalmente comunicar a Paulo. Versículo 38. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos juízes e esses ficaram com muito receio quando souberam que eles eram cidadãos romanos. Versículo 39. Então foram falar com Paulo e Silas e pediram desculpas. E conduzindo-os para fora da prisão, pediram que Paulo e Silas fossem embora daquela cidade. Versículo 40. Tendo ido embora da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram e então seguiram o plano que eles estavam seguindo desde o início. Meus irmãos, vamos fazer agora uma breve explicação dessa leitura maravilhosa do livro de Atos no capítulo 16. O que nós temos aqui é um acontecimento com Paulo e Silas. Eles estão no início da segunda viagem missionária de Paulo. A primeira grande viagem missionária de Paulo não foi com Silas, foi com Barnabé. Barnabé era aquele irmão que tinha pelo Senhor a orientação de buscar aquelas pessoas que são improváveis. Eu não sei você, mas eu sou um improvável. Você também é um improvável? Daqueles que as pessoas olharam e diziam: essa aí não vai dar em nada, nunca vai conseguir nada. Pois é, Barnabé tinha esse benefício do Senhor de olhar para as pessoas, para todos os improváveis e dizer: esse aí pode não dar nada aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus ele vai dar muito fruto, ela vai dar muito fruto. E foi o que Barnabé fez com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois da sua conversão, ele tentou se unir aos discípulos e teve lá um problema, e eles mandaram Paulo para Tarso, e Paulo ficou muitos anos em Tarso, e foi Barnabé que foi buscar o apóstolo Paulo. E aí, a partir disso, eles ficaram pregando, ensinando e pregando na cidade de Antioquia. Essa cidade de Antioquia, ela existe até hoje. Ela se chama agora Antaquia, e ela fica no sul da Turquia, muito próximo da Síria. Se um dia você for para a Turquia, você pode visitar. Alguém vai dizer um amém aí? Irmãos, Deus é Deus do impossível. Ó. Aleluia, glória a Deus. Se o Senhor quer te abençoar, você tem que estar aí para receber. Glória a Deus por isso. Muito bem, então quando eles vão para a segunda viagem missionária, o Barnabé queria levar um jovem chamado Marcos. E o Marcos, na primeira viagem missionária, tinha dado um pouco de trabalho para eles, tinha desistido da viagem no meio do caminho, e o Paulo não queria levar o Marcos. Esse aí é um improvável. E o Barnabé falou assim: não, ele não é improvável não, ele vai dar certo. Claro que eu estou aqui dando uma interpretação toda minha, né? Mas o fato é que eles têm um desentendimento. Paulo e Barnabé têm um desentendimento tão grande, que eles decidem não viajar mais juntos. Olha só, problemas acontecem até com quem é muito cheio do Espírito Santo. Então, lá na sua casa,
lá no seu trabalho, na rua, no trânsito, onde quer que você esteja, você vai enfrentar problema. Mas você tem que entender que nós somos humanos e tem dia que a gente não está suportando nem a gente mesmo. Não é verdade? Então a gente precisa ter paciência com o outro. Então, o Barnabé decide não viajar para tratar com esse jovem chamado Marcos. E esse jovem chamado Marcos depois vai escrever o evangelho que está na sua Bíblia, chamado Marcos. Então o Barnabé estava certo, não é verdade? Muito bem, mas o Paulo então precisava de um outro companheiro para a viagem missionária. Então ele chama um outro judeu que é o Silas. E o Silas, como Paulo, ele tem uma coisa muito importante que vai ajudá-los nas viagens. Eles têm dupla cidadania. Como é que funciona isso? Por exemplo, o Brasil, ele reconhece que são brasileiros as pessoas que nascem no território do Brasil. A Itália, por exemplo, ela fala que qualquer pessoa que nascer filha de um italiano, em qualquer território que ela nascer, se ela nascer sendo filha de um italiano, ela italiana porque ela nasceu de um italiano. Entende? Então, por exemplo, a minha esposa, ela é neta de italianos, mas para a Itália, ela é italiana. Então ela tem, por exemplo, o passaporte brasileiro, mas também tem o passaporte italiano. Ela tem a dupla cidadania. Era o que acontecia com Paulo e Silas. Eles eram judeus, mas eles também tinham a cidadania romana. E os romanos, eles tinham um tratamento especial, porque nesse momento da história, aqui nós estamos vivendo no ano de 48, 49 ou 50, depois do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os historiadores acreditam que deve ter sido no ano 49, mas pelo sim, pelo não, entre o ano 48 a 50. Então, o Paulo e o Silas começam a viagem deles. E eles têm um pensamento de fazer uma viagem missionária pela Ásia. E aí talvez você pense, mas eles não estão no Oriente Médio? Sim, o Oriente Médio está dentro do continente asiático. Amém? Glória a Deus? Muito bem. E o Senhor, pelo Espírito Santo, impede que Paulo e Silas preguem o Evangelho no continente asiático. E aí é muito curioso, porque eles estão numa missão missionária, eles querem fazer aquilo que é o certo, que é pregar a palavra de Deus, mas ainda assim tem o local que o Espírito Santo quer que eles preguem. E qual é o local que o Espírito Santo quer que eles preguem? O Espírito Santo dá uma visão para o apóstolo Paulo, dizendo que ele tem que ir para Macedônia. Macedônia, não sei na sua cabeça, mas para mim fica muito mais fácil quando eu penso nos gregos. Pensa na Grécia, que talvez fique mais fácil também para você. E eles então têm que sair do continente asiático e ir para a Europa, porque a cidade de Filipos está na Europa. E talvez você fale, mas eu não conheço essa cidade de Filipos, mas você já leu muitas vezes a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses. Inclusive depois eu vou ler alguns tesouros da carta de Filipenses. Então, Filipenses é o povo de Filipos. E eles então, eles vão para a cidade de Filipos. E lá não tem a chamada sinagoga, que era a espécie de igreja dos judeus. O local onde as pessoas se reuniam para orar era à beira de um rio. E veja, então Paulo e Silas estão na beira desse rio. Eu esqueci de comentar uma coisa importante. Antes deles chegarem em Filipos, Paulo ele é apresentado para o jovem Timóteo. E o jovem Timóteo, ele é grego. Ele é filho de uma mãe judia, mas o pai era grego. Então ele passa pela circuncisão, que aos nossos olhos aqui é similar à cirurgia de fimose que os homens fazem. Isso tem lá um paralelo no Antigo Testamento, uma ordenança no Antigo Testamento que era um sinal da aliança com Deus. Eu não vou entrar nesse detalhe porque seria muita informação. Então,
Além de Paulo e Silas, nessa comissão também está o jovem Timóteo e o Lucas, que é um médico. Então, Timóteo é grego, Lucas é grego, mas Paulo e Silas são judeus. Então, eles vão para a cidade de Filipos e vão para a beira desse rio para anunciar o Senhor Jesus. E lá fala que existiam muitas mulheres, mas apenas uma mulher que já servia a Deus teve o seu entendimento aberto para compreender as verdades do reino de Deus. E aqui eu quero chamar muito a atenção das irmãs. O apóstolo Paulo e Silas estão no continente asiático, eles querem pregar a palavra de Deus lá, e o Espírito Santo não permite, porque o Espírito Santo quer que os dois se dirijam até a Europa para que a primeira pessoa na Europa a se converter seja uma mulher. E como nós estamos falando de muitos anos atrás, no momento que as mulheres não eram valorizadas, eu quero chamar a sua atenção sobre a maneira que o Senhor olha para todas as pessoas. Então, a primeira pessoa a se converter na Europa ao Senhor Jesus foi uma mulher. Muito bem. Mas não era ainda uma mulher qualquer. Era uma mulher que ela não era da cidade de Filipos, ela era da cidade de Tiatira, ela estava morando na cidade de Filipos e ela era uma comerciante de púrpura. Púrpura era um produto que dava cor aos tecidos e era muito caro. Então, os estudiosos da Bíblia dizem que Lídia era uma mulher muito rica, provavelmente viúva ou solteira, e que tinha, como era costume nessa época, escravos que trabalhavam para ela. E ela então se converte, e ela e toda a família dela são batizadas. E aí ela chama Paulo, Silas, Timóteo e Lucas para se hospedarem na casa dela. E aí é importante também que você se lembre que depois do final de todo esse acontecimento, antes de Paulo e Silas irem embora da cidade, quando eles saem da prisão, eles retornam para a casa da Lídia. O que sugere, e muitos estudiosos da Bíblia acreditam nisso, que a igreja da cidade de Filipos nasceu na casa de Lídia. Então, é importante, meus irmãos, a gente ter essa compreensão que, por vezes, os nossos familiares vão ter resistência para vir para a igreja. E, por vezes, o caminho mais fácil, mais simples para você levar Deus para os seus familiares é abrir a sua casa para ter um pequeno estudo bíblico com pessoas que você já tem afinidade, porque lá na sua casa a sua amiga, um parente, não vai ter tanta resistência para ir. Mas aqui na igreja talvez ela nunca venha. Então essa foi a estratégia da Lídia. Muito bem. Mas depois que a Lídia é convertida, o apóstolo Paulo, ele continua indo para a beira desse rio para pregar para as outras pessoas. E ao que parece, não estava tendo conversões. E todas as vezes que ele ia, essa moça que era possuída por demônios e ela era escrava, então quero chamar a sua atenção para dizer que essa moça, ela era escrava duas vezes. Ela era escrava fisicamente, porque ela estava debaixo da autoridade do dono dela, e ela também era escrava espiritualmente. E o que é curioso é que essa moça, ela ficava dizendo que Paulo e Silas eram homens de Deus, e Paulo não expulsou esse demônio nem no primeiro dia, nem no segundo dia, nem no terceiro dia. Foram muitos dias. E aí talvez a gente se pergunte, mas por que ou no primeiro ou no segundo dia ele não expulsou o demônio dessa moça? Talvez porque a mulher do carcereiro
precisasse saber o que estava acontecendo na cidade. Isso não está escrito na Bíblia, é uma possibilidade. E eu quero também aqui fazer um esclarecimento de algo que deixa boa parte dos cristãos curiosos. Mas como assim essa moça escrava, ela adivinhava as coisas? Meus irmãos, a Bíblia fala em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, que o diabo, representando os demônios, eles andam ao nosso derredor. Pensa num círculo grande. Então, nesse círculo grande, mais longe de você, está os demônios andando ao seu derredor. Por que ao derredor? Porque no Salmo 34 fala que o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Então, na prática, isso é mais ou menos o seguinte: o anjo do Senhor está ao seu lado, e os demônios estão um pouco mais distante do anjo. Então, o anjo está ao seu redor, e os demônios estão ao seu derredor. Ficou claro isso? Então, o que acontece? Os demônios não dormem, os anjos não dormem. Então, tudo o que você faz, tudo o que eu faço, um demônio está lá observando, está vendo. Então, tudo aquilo que você já fez, esse demônio que está ao seu derredor, ele sabe. É por isso que, por vezes, a gente vê assim: fulano foi em um determinado local e a pessoa falou tudo aquilo que é a vida dela, passado. Entende? Não é que ela está adivinhando, ela não está adivinhando nada. Ela testemunhou aquilo acontecer. Então, ela consegue dizer. E aí a pessoa que não tem conhecimento fala assim: nossa, eu fui em tal pessoa e ela falou toda a minha vida. Lógico, o demônio disse para essa pessoa e essa pessoa só verbalizou para você. E nas questões de futuro? Questões de futuro, ela não adivinha nada, porque só quem é onisciente é Deus. Então, o que eles fazem? Eles dão sugestões. E a sugestão, quando você recebe uma sugestão, você pode fazer essa sugestão acontecer. Por exemplo, eu te dou uma sugestão dizendo que durante essa semana você vai passar nervoso com uma pessoa. Quando você tiver o primeiro problema, o primeiro embate, a primeira dificuldade com uma pessoa, ela fala assim: nossa, mas bem que o pastor falou que eu ia ter um problema com uma pessoa. Você entende? Então, isso pode ser aplicado em várias áreas. Então, não é que a pessoa está adivinhando, ela está te dando uma sugestão. Quando aquilo acontece, você fala assim, às vezes nem acontece, você simplesmente faz isso acontecer porque você tinha essa sugestão. Por exemplo, você vai ter uma dificuldade no seu trabalho. Aí a pessoa lá no seu trabalho te dá uma resposta, você já começa a ser duro com ela, porque você já sabe que você vai ter uma dificuldade, porque isso foi plantado na sua mente. Então, essa é a situação. Então, essa moça, ela fazia isso por causa dessa situação, e o apóstolo Paulo, então, repreende aquele demônio, e por conta disso, os donos dela, que ganhavam dinheiro com essa situação da moça, ficam bravos, porque não iam ter mais o lucro com essa moça nessa situação, e denunciam Paulo e Silas, que são os dois judeus. Lembra que na comitiva são 4 pessoas, porque Paulo e Silas são judeus. O Timóteo e o Lucas são gregos, então eles estavam na Grécia, não ia dar nada contra eles. E os juízes, ao invés de fazer um julgamento como deveria, uma cariação para saber o que estava acontecendo, simplesmente pelo fato deles serem estrangeiros, já aplicou a pena, e a pena vamos deixar eles seminus e vamos açoitá-los. Eles açoitavam com varas. O que é curioso é que Paulo ou Silas poderiam ter gritado: ei, nós somos romanos. E eles teriam que levá-los primeiro a julgamento. E qual que era o problema aí? O problema era pregar uma nova religião aos olhos deles. Eles não estavam pregando uma religião, mas aos olhos das pessoas que estavam acusando, era uma nova religião. E o Império Romano, ele era muito cauteloso
com a questão de qualquer outra religião, a não ser aquelas que eram autorizadas pelo Império Romano. Então, por conta disso, eles passam por essa situação. E aí, então, nós temos a terceira pessoa que começa a aparecer nessa história fantástica de Atos, no capítulo 16. A primeira foi Lídia, a primeira mulher a se converter na Europa, a primeira pessoa a se converter na Europa. A segunda foi a liberdade que o apóstolo Paulo concedeu a essa moça que era escrava. Ela deixou de ser escrava espiritualmente. E embora não se tenha relato que ela recebeu a salvação, é muito provável que ela tenha recebido depois a salvação. E aí então começa o relato do carcereiro. E o relato do carcereiro, ele é muito impactante, porque o carcereiro ele recebeu uma orientação específica. Olha, você tem que tomar muito cuidado com esses dois homens. Eles são muito perigosos. E tudo que eles estavam fazendo, eles estavam pregando ao Senhor Jesus. E o carcereiro, ele talvez fosse uma pessoa que tivesse o hábito de beber, e talvez beber muito, porque o carcereiro, vocês concordam, que ele tinha um dos piores trabalhos que uma pessoa poderia ter? Eu não sei você, mas eu fico com o coração doído de ver um animal preso, um passarinho numa gaiola. Eu vou no zoológico, por exemplo, acho legal ver os animais, mas por outro lado me dói ver aqueles animais ali presos. Ninguém nasceu para ficar enjaulado. Agora imagine você ser carcereiro. Todos os dias você vê alguém atrás de uma grade. E o que acontece nas prisões, ninguém fala. E a gente sabe um pouco daquilo que acontece. Então, esse carcereiro, ele ouve Paulo e Silas orando e adorando e cantando. E por algum motivo o carcereiro dorme. Por isso que eu acho que talvez ele tivesse um hábito de tomar um pouco de bebida, ou talvez muita bebida, por conta do tipo de trabalho que ele tinha. Porque como é que dorme numa situação como essa? E depois outra, ele era o guarda da noite, ele não tinha que estar dormindo, ele tinha que estar acordado. Ele não estava lá para estar dormindo. E a lei romana, ela era muito dura. Se o carcereiro deixasse ou não percebesse que um prisioneiro fugisse, ele pagava com a própria vida. Não importa o crime da pessoa que fugiu. Se o prisioneiro escapasse, ele tinha que pagar com a própria vida. E isso evitava, inclusive, problema de corrupção, de receber lá um suborno, alguma coisa, para facilitar a fuga do preso. Então, era essa a situação. Mas a Bíblia fala que por volta da meia-noite, enquanto esse carcereiro estava dormindo, Paulo e Silas oravam e adoravam o Senhor e cantavam. E de repente, um terremoto tão forte aconteceu, que não abriu apenas a porta das prisões, mas as correntes que aprisionavam Paulo e Silas, elas também foram quebradas. Sabem, meus irmãos, por vezes nós não vamos ter as respostas, as portas abertas que nós estamos querendo. Mas ainda assim o Senhor vai estar conosco. O Senhor não podia ter evitado que Paulo e Silas passassem por aquela humilhação. Mas talvez a única maneira de alcançar aquele carcereiro era estar naquela prisão. Isso é um mistério. A gente só vai saber quando estiver diante do Senhor e a gente perguntar. Mas me parece que a única maneira de alcançar o coração daquele carcereiro era estar no mesmo lugar que ele estava. E por conta disso, a gente precisa repensar sobre alguns familiares nossos, se de fato a gente tem que estar distante
ou se a gente tem que manter um contato. Eu não estou dizendo de concordar com aquilo que ele ou que ela faz, mas de não cortar totalmente o relacionamento. Porque é através da nossa presença, é através da nossa conduta, é através daquilo que eles veem em nós, e que eles também vão ter o seu entendimento aberto, como Lídia teve. E aí, de novo, Lídia levou os apóstolos para a casa dela. E o carcereiro, de madrugada, veja que isso aconteceu por volta da meia-noite. O carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele. Então, de novo, meus irmãos, nós precisamos pensar na possibilidade de levar pessoas de Deus para dentro da nossa casa. As igrejas que mais crescem são as igrejas que têm grupos que funcionam dentro das casas. Alguns chamam de célula, outros chamam de grupos familiares, de grupo de crescimento, não importa o nome. Mas quando você leva para dentro da sua casa, algo diferente começa a acontecer. Então é algo para a gente pensar. Será que talvez não seria interessante fazer um grupinho de 4, 5 pessoas para uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês que seja, fazer um estudo bíblico e chamar os amigos próximos, alguns parentes, com o objetivo de, através do estudo bíblico, fazer com que o Espírito Santo tenha uma oportunidade para abrir o entendimento dessas pessoas, para que elas entendam que precisam se entregar ao Senhor. Vejam que Lídia, diferente do carcereiro, Lídia já servia a Deus, mas ela não tinha a salvação. Sabe, quantas pessoas acreditam em Deus? Quantos dos nossos familiares acreditam em Deus, mas ainda não foram alcançados pela salvação? E isso só vai acontecer se o Espírito Santo abrir o entendimento delas. E para abrir o entendimento delas, elas precisam estar expostas à palavra de Deus. Então, nós precisamos entender o quanto isso é importante. Em Atos, no capítulo 10, nós temos também a mesma situação. Um centurião chamado Cornélio, ele tem uma visão, e nessa visão, o anjo manda ele chamar Pedro para a casa dele. Não era para ele ir até Pedro, era para chamar Pedro até a casa dele. E o centurião fez exatamente isso. Ele reuniu toda a família dele e os amigos mais próximos para ouvir aquilo que um homem de Deus ia dizer. Então, talvez uma das respostas para a sua oração, do seu pedido para a salvação da sua família, seja começar a considerar o fato de levar gente de Deus para dentro da sua casa através de um estudo bíblico. Porque às vezes, irmãos, aquilo que nós falamos entra no ouvido e sai no outro. Mas quando uma outra pessoa fala, a pessoa escuta. A pessoa da sua família vai escutar. Amém? Então, dito tudo isso, numa única cidade, na cidade de Filipos, nós temos 3 experiências incríveis. 2 delas foram direcionadas às mulheres, a importância das mulheres. E a igreja de Filipenses, então, nasce na casa de Lídia. Eu quero, então, agora dizer a vocês, rapidamente, alguns tesouros que o apóstolo Paulo nos deixou ao mandar para a igreja de Filipos um pouco do cuidado que ele tinha para com aquelas pessoas e que serve para nós, e é por isso que está registrado nas Escrituras Sagradas. Palavras que você conhece e que queira o Espírito Santo que encha o seu coração de fé e esperanças ao ouvi-las. Então, no capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, está escrito o seguinte: eu, Paulo, tenho por certo que o Senhor, que começou em vós a boa obra, Ele mesmo a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Quem já tinha visto essa palavra alguma vez na vida? Pois é, foi dita aos filipenses, ao povo de Filipe. Agora, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, diz Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Nós vivemos por causa do Senhor Jesus. E ainda se morrermos, nós ressuscitaremos por causa do Senhor Jesus. Foi no capítulo 2 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses que há aquela revelação maravilhosa que diz que embora Jesus, sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo a que ele deveria se apegar, mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e em forma humana ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no devido tempo ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia, glória a Deus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, aleluia. Mas também foi ao povo de Filipenses que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 2, a partir do versículo 13. Pois é Deus, é o Senhor que opera em você tanto o querer quanto o realizar. Aleluia. E ele diz ainda, façam tudo sem queixas nem discussões. No capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo diz sobre ele: eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. O apóstolo Paulo começa a dizer quem ele é. E dizer que ele é da tribo de Benjamim fala um pouco sobre o nome dele. O nome dele, Saulo, tem relação com o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Filipenses, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, esqueço o meu passado. Irmão, irmã, não fique apegado ao seu passado. Faça como o apóstolo Paulo diz: eu, esquecendo das coisas que atrás fico, avanço. Avance, meu irmão, avance, meu irmão, para as coisas que estão adiante de você. Ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus. Versículo 3, versículo 21. O Senhor Jesus transformará o nosso corpo abatido. O Senhor transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. Meu irmão, minha irmã, nada será como é. No versículo 4, o apóstolo Paulo diz: e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. O apóstolo Paulo, considerando a importância do trabalho das mulheres no ministério, ele diz: eu quero que vocês ajudem essas mulheres. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, guardará os seus pensamentos em Cristo Jesus. Foi também aos Filipenses que o apóstolo Paulo disse no capítulo 4, versículo 11: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já aprendi a estar contente com o que tenho. Eu sei o que é estar abatido. Eu sei também ter em abundância. Eu sei que em todas as coisas estou informado, tanto a ter em fartura, como a passar necessidade, tanto a ter em abundância, como padecer necessidade. E aí ele diz, no versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses: mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Eu posso ter em abundância e não deixar isso corromper o meu coração.
e eu posso passar por necessidade, mas eu também não vou deixar que a necessidade corrompa o meu coração, que destrua a minha fé e a minha esperança. Meus irmãos, o resumo do que nós vimos hoje é que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram para a Europa, pregaram para Lídia, libertaram uma mulher que era possessa de demônios, pregaram para um carcereiro. E nós vemos que a Lídia representa uma pessoa rica, uma empregadora. O carcereiro representa um empregado. A escrava, ela pode ser representada hoje por todas as pessoas que de alguma maneira estão escravas de alguma coisa, de um vício, de um pensamento dominante, que a sua vida não vai mudar, que não tem esperança. Então, seja você rico, seja você pobre, seja você escravo, Jesus tem jeito para você. Jesus pode mudar a sua vida, mas você precisa se entregar ao Senhor Jesus. E se você já se entregou ao Senhor Jesus e você está passando por lutas e por dificuldades, lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo diz: eu sei estar abatido, eu sei ter em abundância. Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades, mas em nenhuma situação nós vamos perder o nosso foco, o nosso objetivo, que é que um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e assim nós vamos prosseguir. Estou passando por luta, estou passando por dificuldade, você não vê saída, mas o Senhor é com você. Talvez você esteja naquele momento como Paulo e Silas, que você está sendo açoitada com varas pela vida. Talvez as suas costas estejam cheias de feridas, mas a instrução que o Senhor te dá é que enquanto você louvar e adorar, você vai ser liberto, você vai ser liberta. Aleluia, glória a Deus. O Senhor não disse que a nossa vida seria fácil, mas Ele disse que nós não estaríamos sozinhos, e nós não estamos sozinhos. O Senhor é conosco e nós continuaremos com o Senhor por toda a eternidade. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a se levantar, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, e aquilo que você está precisando, o Senhor vai conceder, mas lembre-se que é no tempo do Senhor. Existem lutas, existem dificuldades que tanto eu quanto você, nós precisamos passar, e não adianta querer abreviar o tempo. Feche seus olhos. Pai, nós estamos agradecidos pelo privilégio de estarmos na Tua casa. A Tua palavra nos lembra que onde 2 ou 3 ou mais pessoas estiverem reunidas, o Senhor estaria ali, e nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar. Por isso nós te adoramos, nós te rendemos glórias, nós dizemos que só o Senhor é digno de toda honra, de toda adoração. E Pai, nós sabemos que o Senhor sabe dos problemas, das lutas, das dificuldades que nós estamos enfrentando, mas nós queremos, Pai, que o Senhor fortaleça o nosso coração para nos lembrar que nós não estamos sozinhos, que essa luta, que essa dificuldade vai passar, que haverá um dia que nós olharemos para trás e dizemos: nós passamos por tudo aquilo, mas nós nunca estivemos sozinhos. O Senhor estava ao nosso lado, nos fortalecendo, nos guardando, nos livrando de todo ataque do inimigo. Oh Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça até que o Senhor venha, porque nós cremos, porque o Senhor vive. Nós podemos crer no amanhã. Nós não cremos nas nossas emoções, nós não cremos nos nossos pensamentos, nós não cremos nas más notícias, nós cremos na Tua palavra que diz: creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Pai, nós apresentamos ao Senhor
todos os nossos familiares que ainda não te conhecem e aqueles que já conheceram e que por algum motivo se desviaram. Oh Espírito Santo, alcance aquele que está perdido, alcance aquele que está desviado, alcance aquele que está desanimado, sem esperança. Oh, que ele ouça a tua doce voz. Da mesma forma que o apóstolo Paulo teve um encontro maravilhoso com o Senhor, da mesma forma que o Senhor alcançou a mim e a todos os irmãos, alcança, Senhor, os nossos familiares, Pai, e aquele que está pedindo por uma porta de emprego, que precisa de providências na área da saúde, Pai, que o Senhor conceda, que o Senhor também conceda àqueles que precisam de emprego, que precisam, Senhor, de recursos financeiros, que o Senhor abra as portas, Senhor, que nós possamos ter uma semana de bênção, uma semana de vitória, com o nosso coração firmado no Senhor. Oh Espírito Santo, aqueça o nosso coração, da mesma forma que os discípulos no caminho de Emaús ficaram com o coração queimando por causa da tua palavra, e que o teu grande amor, Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com você, meu irmão e minha irmã, hoje, sempre e eternamente. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Vá em paz. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.